Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Assim eu espero. Hoje nós vamos retomar o estudo do capítulo 3, especificamente o estudo do texto narrativo, com a professora Flávia Maria. Quando a gente pensa no texto narrativo, a gente tem que pensar no enredo e nos elementos da narrativa. Eu vou citar aqui brevemente. O enredo ele tem que apresentar uma introdução, uma breve introdução, um desenvolvimento, que é onde vai acontecer a sucessão de fatos, tá? Organizado na estrutura do parágrafo. O clímax, que a gente pensa no momento mais emocionante da história, também pode ser um momento de tensão, pois o conflito ele atinge o ápice, a gente fica muito curioso para desvendar o que vai ocorrer na narrativa. E a gente pensa no desfecho, na finalização dessa história, na solução que é proposta em relação ao conflito instaurado na narrativa. Muito bem. Mas não dá para a gente pensar em texto narrativo se a gente não pensa nos personagens. A gente precisa saber como caracterizá-los na nossa descrição, no nosso registro. Os personagens eles podem ser protagonistas, antagonistas, coadjuvantes. Quando eu falo assim, protagonista, é aquele personagem que mais aparece na história, aquele personagem que ele tem um destaque maior. Quando eu falo no antagonista, é aqueles que lutam contra alguém na história. E nos coadjuvantes, eu posso dizer que são os secundários, aqueles que participam da história, mas que não têm tanta importância quanto os protagonistas e os antagonistas. Tudo bem? Também tem o narrador. O narrador ele pode ser personagem, ele participar da história e está enquadrado em primeira pessoa, que daí eu já estou falando no foco narrativo, quando ele se coloca, e geralmente vem o pronome eu, pessoal. Ele também pode ser um narrador observador, ele mantém um certo distanciamento e ele está enquadrado em terceira pessoa, né? Ele, ela, nesse sentido com os pronomes pessoais. E também tem o narrador onisciente, que ele observa, ele sabe e revela tudo sobre o enredo. Numa narração, temos que pensar no tempo, que pode ser cronológico, um tempo demarcado, um tempo psicológico. E também temos que pensar no espaço, no cenário. E esse cenário, às vezes, parece de forma descritiva no texto narrativo. Analisando esses elementos da narrativa, eu quero que convido vocês a pegar o livro de língua portuguesa, SAIS, por gentileza, pega lá o seu. Abre na página 67 para a gente compreender a língua. E eu trago aqui no presente livro o texto O Animal Desconhecido, da autora Maria José Dupré. Então, por gentileza, pega lá o seu livro para a gente conferir aqui a leitura. Eu vou fazer a leitura em voz alta e você em casa acompanha em uma leitura silenciosa, tá bom? Tentando identificar quem são os personagens, se tem tempo, se esse tempo é cronológico ou psicológico, se tem clímax, se tem desfecho, tá? Se tem essa finalização da história, se tem uma solução para o problema proposto na narrativa. Tudo bem? Assim eu espero. O título do texto é O Animal Desconhecido. Às 5 horas da manhã, Henrique acordou, olhou as horas e disse que o melhor era todos se levantarem. Havia muita coisa para fazer naquele dia. Cada um foi acordado, sacudido por Kiko, que dizia ao ouvido de todos: "Acorde, vamos tratar de fugir. O bicho está no mesmo lugar." Cecília acordou dizendo logo que estava com fome e sonhou que estava comendo uma boa macarronada. Vera pediu para não falar em comida. Ela também estava com fome. Nesse instante, lembraram-se do bicho e olharam para o canto.
Lá estavam os dois olhos brilhando na escuridão. Henrique aconselhou: vamos gritar todos ao mesmo tempo para espantar esse bicho. Quando ele fugir, corremos todos atrás. E se ele não fugir? Perguntou Kiko. Com a nossa gritaria, há de fugir, disse Cecília. E se ele não fugir, fugiremos nós, falou Oscar. Foram avançando, Oscar e Kiko à frente, resolutos e valentes. Os dois pontinhos luminosos continuaram imóveis. Não se importaram com aquelas crianças que se aproximavam sem medo algum. Chegando mais perto, as crianças viram que o animal desconhecido eram dois vagalumes colocados um ao lado do outro. A certa distância, pareciam dois olhos brilhantes. Começaram a rir de alegria por ver que espécie de bicho era aquela. Começaram a rir por ver que espécie de bicho era aquele. Então, veja bem, gente. Esse bicho que eles estavam imaginando, esse monstro, eram apenas dois vagalumes. Então, coisa de imaginação de criança. O ápice da história era descobrir que monstro era esse presente. E o desfecho era apresentar, né, na interpretação textual, que era apenas dois vagalumes, que não tinha monstro algum. Era coisa da imaginação deles, que eu digo assim, que engana a percepção visual. Bom, então, a partir dessa leitura, eu sei que vocês são muito criativos e eu espero que vocês tentem imaginar uma história agora, imaginem, e que personagens vocês colocariam nessa história? Como seria a caracterização deles? Teria narrador? O narrador se incluiria na história ou manteria um certo distanciamento? Ou seria um narrador observador? Então, vocês vão fazer uma narrativa respeitando os elementos de uma narrativa que foram mencionados aqui no texto em estudo. Bom, eu aguardo ansiosamente, tá? E acredito na capacidade de cada um de vocês. Eu vou deixar o meu e-mail, mas você também pode mandar para a professora Bárbara, quem for do quarto ano B, certo? E do quarto ano A, pode mandar para a professora Flávia. O meu e-mail é flavia_quintino@hotmail.com. E o da professora Bárbara colocaremos posteriormente no próximo slide. Bom? Aguardo e conto com vocês. Beijo carinhoso. Até mais.